Franco da Rocha, 03 de janeiro do ano da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de 2017. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A minha abordagem de hoje é sobre a questão racial e o sistema prisional brasileiro. Breve histórico sobre a marginalização do negro. Uma matéria que foi publicada na Rede Mundial de Computadores no dia 30 de julho de 2014 por Paula Libense. Escreveu este artigo, esta matéria, Rafael Lisboa de Souza. O sistema carcerário brasileiro tem cor. Essa é uma consideração que, infelizmente, não pode ser vista como absurda, já que, ao avaliar as condições humanas em que a população negra foi submetida, será fácil perceber que esta se encontra em grande vulnerabilidade social. Durante o pós-escravidão, a população negra brasileira foi jogada a esmo, ficando à margem da sociedade que via o ideal, abro e fecho aspas, da perfeição ao similar ao perfil europeu. Dessa forma, não houve nenhum espaço para negro e nem para o indígena, que tange a evolução da sociedade brasileira. Durante o final do século XIX e do começo do século XX, o Brasil passa por uma grande transformação em sua estrutura social e urbana. Com o advento da Segunda Revolução Industrial e após conhecimentos da evolução humana proposta por Darwin, muitos dos valores que antes eram considerados como normais, a escravidão, que antes era vista como algo normal, repetido, passa a ser vista com maus olhos, foram caindo por terra. As lutas abolicionistas, que bebiam muito dos ideais positivistas e evolucionistas da época, não tinham apenas o intuito de livrar o negro da senzala. Escritores abolicionistas, como Joaquim Manuel de Macedo, afirmava que o contato do homem branco com o homem negro era algo extremamente danoso. As ideias estavam sendo divulgadas amplamente nessa época e traziam em seu bojo um ideário da existência de uma raça superior. Dessa forma, todas as raças consideradas não brancas eram tidas como menos evoluídas. Dentro dessa conjuntura, os negros foram excluídos e tiveram suas imagens marginalizadas. Muitos, por causa do descaso do Estado e do restante da sociedade, sem poder gozar do status pleno de cidadão, terminaram por buscar alternativa em práticas ilícitas. Nina Rodrigues e Tobias Barretos, dois dos principais divulgadores das ideias eugênicas, afirmavam que os negros se encontravam em situações degradantes por causa da sua inferioridade racial. Pasmem.
Recorriam a práticas da antropometria, mediam partes dos corpos como nariz, córtex cerebral, dizendo que pessoas que supostamente tivessem traços fenotípicos de um negro seriam marginais em potencial. Estudos como esse foram um combustível para o desenvolvimento da antropologia criminal. Um caso que pode servir como ilustração desses perfis criminosos foi o recente caso do ator que ficou preso 16 dias sem ter ao menos uma prova cabal contra ele. A justificativa para tal prisão foi que ele parecia com um suposto assaltante. Todos se lembram deste caso. Não é preciso dizer que esse ator era negro e, mesmo ele estando bem vestido, não escapou do estigma de ser um suposto bandido. Seguindo esta lógica, o homem negro ficou mais longe da sociedade e esteve muito mais perto do cárcere. Cabe dizer que de escravizado ele passou a ser um criminoso em potencial, tendo seus hábitos, religiosidade e imagem passíveis de criminalização. Não foram poucos os que foram presos apenas por estarem cultuando o candomblé ou jogando capoeira. As casas de candomblé, para funcionar, deveriam ser registradas na delegacia de jogos e costumes, e a capoeira foi proibida até a década de 30. Esta é uma forma evidente que mostra o racismo estampado na história de nossa sociedade. Racismo esse que gerou sequelas gravíssimas, ainda hoje vige em nosso seio social. Um fato histórico não fica enterrado no passado, longe do nosso presente. E sabendo disso, pode-se perceber os péssimos frutos colhidos por esse sistema excludente que foi instaurado no Brasil durante anos. Atualmente, mais que da metade do número de presos são pertencentes à raça negra. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, em 2013, cerca de 54% dos detentos são negros e pardos. Há quem queira recorrer para os estudos da eugenia e afirmar que estes presos são a prova viva dos experimentos de Nina Rodrigues. Muitos preferem ignorar o fato que muitos desses que estão presos são, na verdade, vítimas do racismo institucional. O racismo institucional funciona basicamente com ampla e total deficiência do sistema público, falhas na educação, falta de emprego, lazer, aumentam a proximidade com a criminalidade. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2010, aponta que a taxa de alfabetização entre negros e brancos é algo completamente desigual. Os dados mostram que pretos e pardos apresentam taxa de analfabetismo de 14,4% e 13%, respectivamente, enquanto brancos apresentam 5,9%. Com essa deficiência, só restam as vagas nos subempregos ou a criminalidade. O sistema carcerário não é apenas uma forma de corrigir um sujeito por um ato infracional cometido. Ele, na verdade, é uma forma de desumanização e exclusão da humanidade da pessoa que venha cometer um delito.
para Foucault, 1975. A prisão servia para manter os corpos dóceis, obedecendo às lógicas do meio social. Porém, as prisões se mostram como o local onde a redenção e a inclusão do marginalizado se tornam verdadeiros mitos e o número de reincidentes se transformam em regras concretas. Essa precariedade do sistema prisional, mesclado com o racismo velado, faz com que muitos desses marginais permaneçam na mesma posição social ou a muito abaixo dela antes de serem presos. Essas agravantes devem ser resolvidas com seriedade e devem ser enxergadas como problemas urgentes. Não se pode mais ignorar o fato do racismo institucional e ter a ignobilidade de não perceber os efeitos disso dentro da nossa sociedade. Cabe tanto ao poder público quanto ao restante da sociedade brasileira um verdadeiro combate ao racismo e uma verdadeira garantia de equidade e de humanização das minorias que se encontram em vulnerabilidade social. Só dessa maneira será possível retirar a população negra da sombra da criminalidade. O autor é licenciando em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado pela sua atenção. Infelizmente, nesta madrugada, mais 4 mortes naquele presídio do Amazonas. Mais 4 pessoas foram mortas. E isso significa que ainda a polícia, os guardas presidiários, não conseguiram ainda dominar a situação. Saí hoje à rua de ver-os preocupado, porque a maior calamidade do sistema penitenciário brasileiro está no estado de São Paulo. Quando a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, diz que o Brasil vai explodir, ela se enganou. O pavio para chegar à pólvora já acabou. Ele já explodiu. Quando São Paulo, pela organização criminosa que age dentro e fora do presídio, a organização criminosa que age dentro e fora do Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, em muitos casos no próprio Poder Judiciário, nos governos estaduais, nas prefeituras municipais, nas assembleias legislativas estaduais e nas câmaras municipais de vereadores, não importando o tamanho da cidade, estes elementos quadrilheiros não têm interesse na mudança da política presidiária no Brasil. Nunca serão estabelecidas políticas públicas eficientes para resolver, humanizar os presídios no Brasil, que continuarão como masmorras até que 500 mil presos, que são a quantidade de detentos no Brasil, que estão dentro do sistema penitenciário, aumentando a cada dia, se revoltarem de vez e, como um cavalo doido, arrebentarem as portas dentro dos presídios, saírem matando, roubando e estrupando. Aí pegarão um helicóptero e pedirão ao Donald Trump, que agora é o novo presidente dos Estados Unidos da América, um lugar, um asilo na plataforma das estrelas, porque a realidade, a ficção tornar-se-á realidade, como no filme Mad Max. Isso daqui vai virar um deserto, isso daqui vai virar uma terra de marginais, e a sociedade, a classe média alta, os que estão no pico da pirâmide, não vai adiantar carros blindados, helicópteros, porque
500 mil presos na rua, nem o exército poderá dominar. O governo tem que prestar atenção no que ele está fazendo. A mídia, ela vem agora apontando o fato acontecido, mas nunca fez uma matéria denunciando o estado de calamidade pública, de crime humanitário nos presídios brasileiros. Você que critica direitos humanos, tome muito cuidado. O seu direito humano vai até que comece o direito humano de outrem. Tome muito cuidado, pense, repense. E se você tem uma religião, se você professa uma fé, ou seja, se você é ateu, lembre-se de uma coisa: você faz parte do conjunto da sociedade civil, onde nós temos criminosos, onde nós temos pessoas de ilibada moral. Mas o que está acontecendo é que a sociedade vem com sua repugnância de intolerância correlata, de xenofobia. E quando essas pessoas conseguirem escapar, esses indivíduos a romperem as barreiras, romperem a frágil segurança que há nos presídios e virem para a rua, sem sombra de dúvidas, teremos uma enorme tragédia. Resta-nos dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade, principalmente homens de boa vontade, que proponham resolver, estabelecer políticas públicas para que seja humanizado o presídio brasileiro. Enquanto tivermos agindo dentro do Congresso Nacional, uma organização política criminosa que influi em toda a nação brasileira, em todos os três poderes, quer seja executivo, legislativo e judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal, não teremos muita solução. Não teremos uma amenização dos fatos. Agora os fatos estão quentes, continuam morrendo presos, sempre morreram diariamente, mas a grande mídia paga pelo Estado, subordinada ao Estado, não divulga isso, nunca divulgou a calamidade do sistema carcerário brasileiro. Quanto mais uma fera é presa, quanto mais uma fera é cutucada, um dia ela escapa. Na menor bobeira, ela mata o domador. Pense, sociedade, pense nisso. Você está criando a sua própria desgraça. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Bispo Capelão José Carlos Pereira, Ministério Ecos do Evangelho.